Queria compartilhar com vocês uma palavra que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 aos Coríntios, capítulo de número 3. Então nós vamos ler aqui uma leitura um pouco mais extensa, de 18 versículos, mas eu queria que você ficasse bem atento e guardasse os oráculos de Deus no seu coração. Amém? E a Bíblia diz assim, 2 aos Coríntios capítulo 3, estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória, ou como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Verso 11, porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, ela é lida nesta hora, e ela é poderosa para trazer transformação na nossa vida, uma metanoia na nossa mente, uma metamorfose no nosso ser. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga nesta noite as mentes cativas à sua palavra, mesmo diante, Senhor, de circunstâncias, de preocupações, o Senhor mesmo fale ao coração de cada um, e que de fato, ó Deus, cada um saia transformado, por meio da palavra, que pode encher de fé esse coração, e que nós saiamos empoderados com os oráculos de Deus. Usa, Deus, o teu servo, como o Senhor quer. Em nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja diz amém. Amém, Jesus. Aleluia. Pois bem, queridos,
Nós temos aqui a leitura de uma parte da carta, ou da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria fazer uma contextualização rápida, e essa carta foi uma carta que Paulo escreveu de uma forma muito pessoal e autobiográfica. Mas antes disso, nós vemos que Paulo então destina uma carta a uma cidade chamada Corinto. Corinto era a capital da Acaia, e foi então estabelecida como capital da província da Acaia pelos romanos naquela época. Para você ter uma ideia geográfica, a Acaia e a cidade de Corinto, especialmente, está no sul da Grécia atual. E a Grécia, naquele tempo de Paulo, no primeiro século, era formado pela Acaia e pela Macedônia. A Acaia tinha Corinto como capital e a Macedônia Filipos como capital. Essa cidade de Corinto, a Bíblia vai falar sobre ela, mas os historiadores também dizem que era uma cidade portuária de muita importância econômica para aquela região. Então era uma cidade próspera, porém também era considerada uma das mais imorais do mundo antigo por sua reputação. Paulo visitou essa cidade lá na Acaia em sua segunda viagem missionária, e lá fundou essa igreja na cidade de Corinto. Se você quiser um pouco mais de informação, quero te instigar a ler Atos 18, porque você vai acompanhar essa segunda viagem missionária, e Paulo chegando naquela cidade e podendo ali fundar aquela igreja. Mas antes de 2 aos Coríntios, Paulo escreveu a primeira carta. A primeira carta que está aqui no cânon, a primeira carta aos Coríntios, era uma carta que Paulo procurou tratar sobre a divisão naquela igreja e também tratar da imoralidade que estava surgindo no meio daqueles crentes em Corinto. Já na segunda carta, Paulo, ele se levanta para defender a sua autoridade apostólica. Paulo se levanta para defender a sua autoridade sobre aquela igreja e também combater os falsos mestres que estavam se infiltrando naquela cidade ou naquela igreja. Essa carta, como eu falei, e eu espero que você leia não só o capítulo 3 todo, mas leia toda a carta de 2 aos Coríntios, e você vai perceber como Paulo trata aqueles irmãos como filhos amados. É uma carta de Paulo que ele traz, de fato, algo a consolar aquele povo, trazer também uma palavra que desse vigor àquele povo na sua própria autoridade, mas ele tratava de uma forma muito pessoal, e por isso ele fala muito de si, não se ufanando, não se orgulhando, mas para defender a sua autoridade como pai espiritual naquela igreja. É interessante notar outra coisa importante nessa carta, que uma expressão ou palavras que são muito usadas aqui nessa carta é a palavra consolação e consolado. Amém? Amém, povo de Deus? Mas por outro lado, é interessante notar que nesta carta, de uma forma incomum, aparecem muitas palavras que expressam sofrimento, tribulação, na mente, no coração e no corpo. Inicialmente eu já quero falar para essa igreja, não da Acaia, não de Corinto, mas aqui de Uberlândia, em Minas Gerais, a Igreja Batista do Amor. Não obstante você possa estar passando por tribulações, por aflições, por perseguições, por situações das mais diversas que têm te oprimido, eu quero te falar que por mais que sejam os levantes, sempre haverá uma palavra de Deus de consolo e consolação para a sua vida. Assim foi nessa igreja. Paulo, diversas vezes, ele usa exatamente essas palavras de sofrimento, de tribulação, um sofrimento na mente, no coração, no próprio corpo. E eu quero te falar nessa noite que, embora nós passemos também até no corpo,
Deus tem uma palavra de consolo e de consolação para mim e para você. E esta carta, nós vemos aqui que as palavras consolo e consolação são usadas aqui mais do que em outros escritos paulinos. Ou seja, quando você debruça e mergulha nessa carta, você sente mesmo a presença de Deus consolando os seus filhos. Quantos filhos amados de Deus nós temos aqui nessa noite? Então, como filho amado de Deus, você pode receber o consolo do Espírito Santo na sua vida. Não sei como que você entrou aqui, não sei qual é o seu dilema, não sei qual que é a sua luta, mas o Senhor tem uma palavra de consolo para você nessa noite. Tem algum crente aqui nessa noite? E é interessante que em 2 Coríntios também, palavras do tipo, expressões do tipo alegria, regozijo e triunfo aparecem frequentemente. Isso também para te deixar consciente que não importa o que você esteja passando, você está com Cristo, Cristo está com você. Ainda que você esteja passando por situações difíceis, a alegria do Senhor é a sua força. Ainda que você tenha uma noite toda de choro, a alegria vem pela manhã. Ainda que você tenha passado um tempo e talvez se esqueceu de se alegrar, o Senhor tem regozijo para você. E a palavra do Senhor diz que Ele pode te levar em triunfo, porque a vitória é nossa por meio do sangue de Jesus. Amém? Uma das palavras-chave dessa carta são as palavras, como eu falei, consolar, mas também encorajar. E a palavra consolar ou encorajar, quando a gente vai para o original, elas têm o sentido de chamar para junto de alguém, a fim de ajudar. O que Deus está fazendo nesse tempo, o Senhor está fazendo nessa igreja, por meio da palavra dEle, é te encorajar, para ser também um encorajador. Deus, Ele tem interesse em te consolar, em te encorajar, para que você também seja chamado para junto de alguém, a fim de ajudá-lo também. Amém, Jesus? Deus está trazendo consolo, encorajamento, para que você também sirva de consolo e encorajamento na vida dos irmãos. Mas você precisa estar conectado. Mais uma vez, olhando para 2 Coríntios, nós vemos que a palavra, ou o tema central, o tema-chave, é o encorajamento de Deus. Deus, Ele quer nos encorajar. E nós temos vivido um tempo que nós precisamos de muito encorajamento, sim ou não? Só os vivos, sim ou não? Eu creio que toda geração deve ter falado isso. Olha, nunca antes na história desse país, nunca, talvez, em nenhuma outra geração nós precisamos tanto de consolo, mas as evidências estão mostrando que nós estamos vivendo um tempo realmente sem precedentes na história, onde nós precisamos muito contar com o encorajamento de Deus, porque mesmo em ambientes que nós pudéssemos ou poderíamos encontrar, não encontramos, mas no Senhor sempre nós vamos encontrar encorajamento. Agora, sabe, muitas vezes, eu e você somos tomados na lida da vida, e Paulo está aqui exatamente falando sobre a lida da vida dele. Ele fala das situações, ele fala das tribulações, ele fala das aflições, ele fala, sabe, das perseguições, ele fala das situações difíceis que ele passou, mas isso faz parte da vida. E muitas vezes nós também somos tomados pelo desânimo. Alguém disse que o desânimo não faz acepção de pessoas. O desânimo não faz acepção de pessoas. Pode ser com uma personalidade mais introspectiva, que aparentemente tende a estar desanimado, mas também uma pessoa com uma personalidade mais eufórica, extrovertida, também passa por desânimo. Sabe, na verdade parece que o desânimo ataca com mais frequência os bem-sucedidos do que os fracassados.
Então, se você em algum momento da sua vida ficou desanimado, eu quero te falar que você é bem-sucedido, porque o desânimo normalmente ele ataca os bem-sucedidos. Isso te encorajou? Eu quero te falar nessa noite, querido, que o Senhor não quer te dar só um diploma de bem-sucedido em algum momento da sua vida. Ele quer te fazer em Cristo Jesus sempre andar em triunfo. E não obstante as lidas dessa vida, os desânimos que eventualmente passamos, o Senhor é a nossa coragem, o Senhor é o nosso ânimo. Por isso ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, nós estamos nele e ele em nós, nós também vamos vencer. Tem algum crente vencedor nessa noite aí? A Bíblia diz em 2 Coríntios, nós lemos o capítulo 3, eu quero voltar no 2 para citar um versículo que diz, em 2 Coríntios 2,14: graças porém a Deus, diga, graças porém a Deus. Nós damos graças a Deus. Paulo estava dando graças porém a Deus, que em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então eu quero te falar nessa noite, que se você estiver em Cristo, Cristo estiver em você, você pode dar graças a Deus, porque Ele há de conduzir você sempre em triunfo. Pastor, mas parece que realmente eu ando triunfalmente no domingo, mas segunda nem sempre. Eu quero te falar que o Senhor está com você na segunda-feira, o Senhor está com você na terça-feira, o Senhor está com você na igreja, o Senhor está com você na sua casa, o Senhor está com você no seu casamento, o Senhor está com você no seu trabalho, onde quer que você esteja. A Bíblia diz que em Cristo Ele sempre te conduzirá em triunfo, e por meio de você andando triunfalmente, Ele vai fazer manifesta a fragrância do seu conhecimento entre todas as pessoas, em todos os lugares. Então Ele está te levantando exatamente para agir, avançar segundo Cristo, segundo uma unção que há em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Aleluia. Eu quero fazer mais uma menção do capítulo 4 agora. No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo fala sobre a glória de Deus, e ele fala que essa glória e o Espírito foi colocado em vasos de barro. Quantos vasos de barro nós temos aqui? Porque a glória é dele, amém? Mas ele vai dizer que diante das situações e da fragilidade do barro, nós em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Então eu quero te falar nessa noite, que em Cristo, mesmo você como eu, nós, com essa estrutura frágil de um vaso de barro, o que está dentro de nós é poderoso. É o próprio Espírito de Deus, e nós podemos até passar por tribulações, mas nós não ficaremos angustiados, porque em passando por tribulações, nós já temos da parte de Deus algo que é líquido e certo. Nós podemos levar diante dele as nossas ansiedades, as nossas petições, aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que muitas vezes traz desânimo à nossa alma, porque podemos em tudo ser atribulados, mas não ficaremos angustiados, porque a angústia que às vezes toma o seu coração, ela precisa ser lançada na cruz do Calvário. Mais uma vez, diante desse mundo, na pós-modernidade, quantos de nós não ficam perplexos? Em todo o tempo,
Saímos ali fora e ficamos perplexos com o mundo. Ligamos algum programa na mídia, ficamos perplexos. Ficamos perplexos de ver o caminho que a humanidade está tomando, as famílias estão tomando, ficamos perplexos. Mas sabe, a perplexidade que nós temos não pode gerar em nós uma amargura e inércia. Nós precisamos pegar a nossa perplexidade e transformá-la em uma ação para mudar aquilo que precisa ser mudado nesse mundo mau. Porque normalmente aquilo que te dá perplexidade é aquilo que vai ser o seu ministério nessa terra, para fazer transformar. Pastor, eu não consigo conceber quantas famílias estão se dissolvendo, quantos casamentos estão se dissolvendo. Então quem sabe você está sendo levantado para ser uma resposta em muitos casamentos por meio do ministério da IBA Family. Tem algum crente aqui nessa noite? A perplexidade que nós temos é natural da alma, a perplexidade é diante dos fatos, a perplexidade porque a nossa pátria está no céu, o reino não é deste mundo, mas isso nós temos que converter em ação. Nós precisamos de ânimo, porque se o mundo que jaz no maligno, que está indo de mal a pior, olhar para a igreja não é o prédio, não é a placa, não é a alvenaria, a igreja sou eu e você. Se esse mundo mal, que está indo de mal a pior, olhar para essa igreja e ver um povo que está desanimado, quem vai animar essa geração? Quem vai levar uma palavra de esperança? Sabe quem vai? Essa pessoa que está do seu lado. Então fala para ela assim, não desanima não. Fala para ela assim, se você não desistir, é para mim inspiração. Não desiste não. Amém, Jesus? Não desiste. Pode ficar perplexo, mas não desanimado. Sabe por quê? Porque o seu ânimo não é circunstancial. O seu ânimo não está porque tudo vai bem. O seu ânimo não é um estado de espírito. O seu ânimo é uma pessoa, é Cristo Jesus. Ele é o seu ânimo, Ele é a sua vida, Ele é que é a sua coragem. Por isso Ele falou, tenham bom ânimo, tenham coragem. Eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Perseguidos, mas não abandonados. Quantas vezes nós sofremos perseguições, sofremos assédios, somos espreitados também numa cultura hedonista, humanista, diabólica, de valores totalmente diversos ao que nós sabemos que são os valores do reino de Deus, e por isso somos perseguidos, somos solapados, somos muitas vezes, assediados. Mas uma coisa eu tenho também para dizer, de acordo com o texto de 2 Coríntios 2, aliás, dos 2 Coríntios 4, 8 e 9, somos até perseguidos, mas não estamos abandonados. O Senhor disse, eu estou com vocês todos os dias da sua vida, até o final dos tempos. Ele não disse eu estarei, eu estou. Jesus mesmo agora está com você, Ele não te abandonou. Ainda que você se sinta assim, perseguido, assediado, espreitado, mas o Senhor está com você. E assim como diz a palavra, o seu Redentor não está morto, Ele vive e em breve se levantará. Derrubados, porém não destruídos. Por quê? Porque a perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. O Coliseu não pararam a igreja. O inferno não parou a igreja, porque a igreja tem um dono, tem um cabeça. Esse dono e esse cabeça é Jesus Cristo, que estabeleceu uma nova aliança comigo e com você, e nós agora somos esses ministros de uma nova aliança. Esse é o nome da mensagem, ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Por quê? Porque estamos debaixo de uma nova aliança. Aqueles que estavam debaixo da lei, eles ministravam segundo a antiga aliança. Mas hoje nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, nós estamos debaixo da lei do Espírito e vida. Nós estamos debaixo de Cristo, da unção
que nos faz agora novas criaturas, e nós temos agora da parte de Deus uma nova aliança. Por isso Paulo, quando ele vem trazer essa palavra aos irmãos da igreja de Corinto, ele vem exatamente falar que eles estavam debaixo de uma nova aliança. O ministério era de uma nova aliança. Aquilo que havia passado já se foi, e eles não poderiam aceitar que um certo grupo de pessoas começassem a colocar um fermento nessa massa. Eles falaram: olha, nós não precisamos de carta de recomendação de novo, porque nós geramos vocês, vocês são a própria carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês são a manifestação de Cristo, vocês manifestam que são a carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, agora não em pedras, não em tábuas, mas agora com o Espírito Santo, o Deus vivo. Agora você e eu temos uma marca no nosso coração. A primeira aliança foi feita no monte, o Monte Sinai. Moisés subiu ali naquele monte e recebeu das mãos de Deus, o próprio dedo de Deus escreveu aquelas tábuas, os 10 mandamentos, os mandamentos para o povo de Deus. E ali Moisés desce, e a Bíblia diz que o rosto dele estava brilhando. Mas era uma glória que desvanecia, desaparecia. Mas teve glória, teve aliança, teve um pacto, foi selado algo naquele monte, o Monte Sinai, na antiga aliança. Mas sabe, hoje nós não estamos mais debaixo desse pacto, nós não estamos mais debaixo da velha aliança, nós não estamos debaixo mais da lei mosaica, da lei do Sinai, nós estamos sim agora debaixo da lei do amor, da lei de Cristo, do Evangelho da graça. Se no Antigo Testamento foi no monte que foi estabelecido um pacto, no Novo Testamento também foi no Monte Calvário, que Cristo deu o próprio sangue para fazer um outro pacto de sangue com o povo dele. E você é povo de Deus, amém? No Monte Sinai, quando Moisés desce, por causa da incredulidade do povo, que por causa da suposta demora, começaram a idolatrar, e a Bíblia conta que morreram 3.000, ou seja, a lei é uma lei de morte, a primeira lei, a lei antiga, quando Moisés desce do Sinai, 3.000 mortos, mas depois que Jesus, ele morre no Calvário, ele ressuscita ao terceiro dia, e começa agora a dispensação do Espírito no dia de Pentecostes, 3.000 almas se convertem. O primeiro, 3.000 almas morreram, agora 3.000 recebem vida e vida abundante. Quando nós olhamos para a história dessa igreja, nós olhamos para a história da igreja entre os gentios, entre aqueles que não estavam em Jerusalém, ou que não estavam nos limites de Israel. Enquanto o evangelho da graça de Deus começava a se espalhar entre os gentios, também surgiu um evangelho falsificado, que misturava um pouco de lei e um pouco da graça. E Paulo, ele vai dizer que essa mistura não pode ser feita, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E ele fala o fermento da lei. Sabe, essas ideias de misturar um pouco de lei com a graça foram colocadas por meio de um grupo chamado de judaizantes. Eram pessoas aparentemente zelosas, aparentemente piedosas, mas achavam que as pessoas, elas não podiam ficar apenas com Cristo, com a graça, precisavam também da lei, cumprir a lei para poderem se aperfeiçoar na fé. E a lei não vem para aperfeiçoar ninguém na fé. A lei vem para mostrar que pecado é pecado. A lei vem para mostrar que o homem precisa de fé, não na carne dele para tentar fazer o que a lei manda, mas sim naquele que é o Filho do homem, que cumpriu toda a lei e os profetas, e agora ele nos dá graciosamente com ele todas as coisas. Essas ideias equivocadas dos judaizantes
trouxe confusão aqui no meio dessa igreja. Por isso Paulo, ele começa a refutar, a confrontar esses judaizantes, e ele começa a enfatizar que foi por meio de Cristo, foi por meio do sangue de Jesus que foi estabelecida uma nova aliança, e agora constituiu também esses irmãos como ministros de uma nova aliança. Quantos aqui estão numa nova aliança, na aliança em Cristo Jesus? Então você é ministro dessa nova aliança. Deus te capacitou em Cristo Jesus a ser esse ministro, não mais da letra, mas do Espírito. A letra mata, não porque a letra, ela não é boa. A Bíblia, quando fala letra, é a lei é boa, santa e justa, mas a lei é espiritual, o homem é carnal, essa conta jamais poderia fechar. A letra vai falar de morte exatamente porque um homem carnal diante de um Deus santo, ele não poderia sobreviver. Então, na plenitude dos tempos, Jesus vem e personifica a graça, estabelece por meio do seu sangue uma nova aliança, para que aqueles que creem agora possam viver debaixo de uma nova aliança, não aquela da lei do pecado e da morte, mas do Espírito e vida, ou seja, com o Espírito vivificante de Cristo em si mesmo. Quantos receberam isso em nome de Jesus? Então Paulo vai refutar essas ideias equivocadas, que eram propagadas por esse grupo de pessoas, conhecidas por judaizantes. Paulo também, aos Gálatas, ele vai refutar a ação desses religiosos, e a principal ênfase desses religiosos era fazer essa mistura. Então Paulo fala: vocês, para os Gálatas, como podem, depois de ser liberto dos julgos de escravidão, se colocar novamente debaixo dele? Insensatos, não tem como. Vocês não podem ser justificados por lei, porque se a justiça procede da lei, então Cristo morreu em vão. Mas Cristo não morreu em vão, o sangue dele está sobre as nossas vidas, por meio do qual hoje nós podemos ser aperfeiçoados em fé, para sermos ministros de uma nova aliança. Esse é o ministério que está na sua mão, esse é o ministério que está na sua vida, esse é o chamado que o Senhor está te chamando para se levantar e realizar no nome dEle. Quantos estão prontos para isso? Quantos estão prontos para isso? Aleluia, que você fique pronto. Sabe por quê? Porque o Senhor está contando comigo e com você. Porque se o ministério da morte, gravado em pedras, ele teve glória, muito mais vai ser o ministério da justiça, gravado nos nossos corações. Sabe, muitas pessoas hoje, elas têm vivido um evangelho exatamente misturado, um evangelho que não é o evangelho da graça, e sabe, não existe outro evangelho. Paulo também disse aos Gálatas: se alguém, ou se um anjo que desce do céu, ou seja, um anjo da parte de Deus, pregar outro evangelho que não seja esse que nós temos pregado, que ele seja maldito, anátema. E exatamente isso, porque uma outra pregação não trará vida, não trará graça. Uma outra mensagem que vai falar da lei vai trazer maldição e condenação. Paulo está dizendo que não tem jeito mais de misturar. A lei teve um propósito, e o fim da lei foi mostrar Cristo. A lei mostra que pecado é pecado, mas a lei nunca teve como propósito nos aperfeiçoar. E esses judaizantes, eles afirmavam que a lei é que fazia com que os cristãos fossem aperfeiçoados, ou seja, na obediência à lei de Moisés. Isso é um evangelho legalista, onde normalmente as pessoas têm preferência em se esforçar para alcançar ideais religiosos, em lugar de simplesmente crer. Hoje eu e você somos chamados a crer, muito mais do que fazer.
Sabe, uma pessoa que de fato crê no sacrifício de Jesus, ela vai ser operosa. Uma pessoa que de fato crê que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está junto ao Pai, intercede por nós, essa é uma pessoa que serve com graça, com amor. Uma pessoa que crê nos oráculos da verdade, do evangelho da graça, do amor de Deus, que ela é, independentemente do que ela faça ou deixe de fazer, filha amada de Deus. Essa pessoa não é inerte, não é relapsa, essa pessoa é uma pessoa ativa, preocupada, indulgente, envolvida. Então veja que uma pessoa que de fato ela crê, ela se move, porque a fé fala, a fé move, a fé realiza, a fé gera testemunho. Uma pessoa que está inerte, uma pessoa que está, sabe, relapsa, uma pessoa que não se envolve, não se importa, uma pessoa que não tem esse coração, ainda que esteja aparentemente se esforçando em observar alguns preceitos da lei, essa pessoa ainda não nasceu de novo, porque a evidência desse novo nascimento é ela se mover por fé. Aliás, eu e você só nascemos de novo por fé. Por fé, a salvação é por fé. A graça que o Senhor nos dá, sabe, nós acessamos por fé, sabe, mas é mais fácil medir a religião do que a verdadeira retidão. É mais fácil eu colocar um conjunto de dogmas e falar, eu acertei 70%, passei na prova. É mais fácil eu falar que eu estou indo todos os domingos na igreja, é mais fácil eu falar que eu estou conseguindo orar uma vez por dia ou 2 vezes por dia. É mais fácil eu mensurar com aspectos religiosos do que de fato eu entender a verdadeira retidão. E eu estou falando que todas essas coisas são importantes: orar, jejuar, ler a palavra de Deus, mas essas ações não são um fim em si mesmas, elas são consequências da minha vida transformada pela fé. Quando eu sou transformado pela fé, na obra do Calvário, na obra de Cristo, eu me torno ministro da nova aliança. Então é natural eu buscar agora viver para Deus, viver me relacionando com Deus. Eu tenho aprendido, querido, que nós precisamos ter esse relacionamento sincero com o Senhor. Nós precisamos ter sinceridade, porque Deus, Ele conhece a nossa mente, o nosso coração, e não adianta nós nos enganarmos a nós mesmos. Às vezes eu procuro me cercar de tantas coisas para tentar me convencer de que eu estou cumprindo aspectos religiosos na minha vida, e por isso Deus está agora contente comigo. Deus, Ele não está contente porque você acertou 9 dos 10 mandamentos. Deus está contente porque Jesus acertou os 10 mandamentos e Ele te deu a justiça agora para aquele que crê. Você crê? Sabe por que Deus não está mais irado com você? Porque a ira de Deus foi descarregada no madeiro. Jesus se apresentou como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Logo, o pecado não tem mais domínio para aqueles que creem. Se você ainda está vivendo em pecado, de forma contumaz, deliberada, vivendo no lamaçal, mesmo tendo feito uma decisão, quero te falar que você ainda não está ativando o seu modo fé na sua vida. Você talvez aderiu a um conjunto de dogmas, uma religião, uma placa de igreja, mas só a fé em Cristo Jesus nos transpõe para esse ministério da nova aliança. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, teve glória, e teve, porque o ministério de Moisés teve glória, sim ou não? Sim ou não, igreja? Só quem está vivo, sim ou não? O ministério da morte, gravado com letras em pedras, as pedras do decálogo, foi dada lá no Sinai para Moisés, teve glória? Teve glória. Tanto é que quando Moisés desce do Sinai, o rosto dele resplandecia. Tem um cântico antigo que fala, deixa a glória de Deus brilhar. Quem já ouviu esse cântico aí? Só os raízes aí, né, gente? É porque os mais novos, mais é worship e tal, né? Amém, glória a Deus. Eu me lembro da minha mãe, deixa a glória de Deus brilhar. Foi lá no alto monte
que Moisés com o Senhor falava, né? E quando ele desceu do monte, não sabia que o seu rosto brilhava. Aí fala, brilhava, brilhava, o seu rosto brilhava. Então teve glória, teve glória. Foi uma glória maravilhosa. Mas se o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, teve glória, mas desaparecia, desvanecia o ministério do Espírito, gravado não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do seu e do meu coração, vai ter muito maior glória, porque é permanente. Eu quero falar novamente, se o ministério da morte tinha glória, o ministério do Espírito vai ter muito mais glória, porque é permanente, não vai acabar. Sabe, não vai terminar, não vai desvanecer. A Bíblia diz aqui, no texto que nós lemos em 2 Coríntios 3:9, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério da morte, o ministério da lei, era ministério de condenação. E eu fico assim, eu fico aterrado, muitas vezes eu fico assim, eu realmente eu fico sem entender, perplexo, para usar o texto que nós, eu fico perplexo, como pessoas falam assim, pastor, eu gosto daquela palavra que eu saio quebrado da igreja, que me bate, que me escorraça, que, sério, parece que nós somos mais piedosos, quando nós falamos que gostamos dessa mensagem, que aterroriza, né, querido, a palavra de Deus, ela já nos confronta, mas sabe aquela que ela nos confronta? Não em práticas carnais, ela nos confronta a agirmos por fé. A confrontação da palavra de Deus é você precisa crer. Você é crente, sabe o que o crente faz? Crê. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a sua vida transformada. Se você crer, você vai andar vencendo o diabo, o mundo e o pecado. Então o desafio, o confronto é você crer, não é fazer. Fazer é uma consequência daquele que crê e foi transformado. Então muitas vezes a gente quer, parece que a carne, mesmo ela sendo confrontada, ela gosta de ser instigada. Então, pastor, me dá alguma regra aqui que eu posso sair e fazer para eu mudar a minha vida. Então eu fico com aquela expectativa de ser confrontado. Já vi muitas pessoas falar, nossa, aquela palavra foi boa, foi chicote, estrala, eu saí assim amassado e tal. Amém, querido, se foi assim no sentido de fé que instigou você crer mais, tudo bem, mas se for só uma performance de você melhorar, dar um tapa na lataria, você ser um pecador melhorado, se esforçar a cumprir os 10 mandamentos, está por fora. Isso não muda ninguém, não muda nada. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei é o espelho para mostrar a feiura do homem e para mostrar que existe água da vida, o Espírito de Cristo, para nós nos lavarmos e vivermos limpos na graça de Deus. Não quer dizer que nós não seremos confrontados, não quer dizer que nós vamos ficar massageando o ego de ninguém, mas o desafio da palavra de Deus e do ministério da nova aliança é crer. É crer. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que você quer ficar debaixo de condenação? Ah, pastor, porque parece que é bom para a carne ver que ela não reina, então preciso sair da igreja meio com um sentido de culpa, de condenação. Tem pessoas que parecem que gostam disso. Não, querido, você tem que sair daqui liberto em nome de Jesus. Você tem que sair daqui crendo que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Então, pelo que consta, não há mais condenação sobre a sua vida. Não, pastor, mas então não tem mais lei? Tem, lei ainda existe. Matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, cobiçar é pecado, continua. Só que agora, eu não me esforço para não matar, para não roubar, para não adulterar, para não cobiçar. Eu simplesmente creio que Jesus pagou o meu pecado, e agora debaixo da graça, o pecado não tem domínio sobre mim.
Então qual que é o desafio? É eu? Quem está vivo? Quem está acordado? O desafio é eu crer. Na lei você tinha que fazer. E a lei vem para provar que nós não conseguimos fazer. Porque Tiago diz, se você falhar em um, você ficou réu de todos os mandamentos. Eu não matei, eu não roubei. E normalmente a gente coloca aquelas coisas mais moralmente reprováveis. Eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca fiz essas coisas horrendas. Mas se você cobiçou, se você mentiu, deu falso testemunho, falhou. Se falhou em um, na lei, falhou em, mas e na graça? Acertou em um, acertou em todos. Então pastor, me fala qual que é esse mandamento que eu quero acertar. E está vendo, você quer ser judaizante, que é um mandamento para você sair daqui. Não, querido, você não está entendendo. Sabe como você acerta na graça? É crendo que Jesus fez o que deveria ser feito, e agora quem crê recebe a justiça dele, para não andar debaixo de pecado. Tem algum crente aqui que pode dar um glória a Deus? Então como nós vamos agir agora para terminar essa palavra? Nós temos que entender que agora, diga agora, com essa esperança, temos que ter muita ousadia. É o que está escrito, depois você vai ler de novo o capítulo 3, está escrito isso. Agora, com muita esperança, com essa esperança, temos que ter muita ousadia. Agora, diga agora. Sabe por que é agora? Porque antes, nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. E quem está debaixo da lei do pecado e da morte, qual que é a esperança? Qual que é a expectativa para quem está debaixo da lei do pecado e da morte? Igreja do Senhor, aquele que está debaixo da lei do pecado e da morte, qual que é a expectativa que ele tem? Morte. A esperança é de morte. Você se lembra que Israel, tudo era sombra dos bens vindouros, havia todo de fato, um plano de Deus no Velho Testamento. E havia também, na casa de Deus, não a espiritual, mas a terrena, um sacerdote, sim ou não? O sumo sacerdote. E ele entrava no lugar santo, no Santo dos Santos, uma vez por ano, era o Yom Kippur. Ele entrava, mas antes ele se purificava, ele fazia sacrifício por si mesmo, e depois ele ia e sacrificava para o povo. Só que um sacerdote, ele entrava tranquilo nesse lugar, sim ou não? Por quê? Olha só, não precisa nem pregar, você sabe. Um sacerdote naquela época, que ia entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, ele ia entrar, ele primeiro se sacrificava por si mesmo, porque caso ele tivesse algum pecado, ele já fazia o sacrifício por si mesmo. Depois ia e sacrificava pelo povo, mas ele entrava, sabe como? Com uma corda na cintura. Para que essa corda na cintura, pastor? Porque caso ele fosse morto, ele fosse encontrado com alguma transgressão e fosse morto pela presença de Deus, ninguém podia entrar lá, porque se entrasse morria também, né, pastor Carlos? O que eles faziam? Puxava. E aí tinha que nomear um outro sacerdote, e ficava mudando todo ano um sacerdote novo, novos sacrifícios, e isso nunca tinha fim. Aí Jesus vem, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote, entra no Santo dos Santos e inaugura um novo e vivo caminho pavimentado pelo sangue dele, para que eu e você agora possamos entrar com confiança. Qual que é a expectativa agora de você entrar no Santo dos Santos? Vida. Mas eu não pus o lixo lá fora. Mas eu falei meio áspero com minha esposa. Aí sabe o que a gente faz nessa hora? Gente, vamos ser realistas. Eu deixo a ceia passar, não tomo a ceia.
A primeira coisa é deixar a ceia passar. Eu não vou tomar, porque afinal de contas, né? Vai que há uma condenação para mim, né? Jesus diz que não há mais condenação, mas vai que há, né? Aí eu tenho o quarto de oração, mas não, se eu entrar nesse quarto eu posso ser fulminado. Querido, não corra de Deus, corra para Deus. Deu nota fora, falou impropério, não deveria, porque isso não é nem próprio seu, nem meu. Porque agora nós somos santos e falamos da parte dos oráculos de Deus. Mas vai que falou uma borracha, vai para a presença de Deus. E você vai como? Com confiança. Sabe por que você não vai? Nem eu muitas vezes ia. É porque eu olhava para a minha limitação, para o meu pecado, para a minha pequenez. Mas hoje, mesmo quando eu erro, quando eu falho, eu não olho para mim mesmo, eu olho para Jesus e falo e penso, Jesus, ele já abriu esse novo vivo caminho. Não sou eu quem vou abrir, não é a minha perfeição que vai abrir, já está aberto. Então, se eu estou sujo, é para lá que eu vou, porque lá eu vou me limpar na presença do meu Deus. Quem pode dizer amém? Então, qual que é a esperança de vida e não de morte? Então, você precisa ter ousadia, porque quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Há alguns ainda que estão com véu, não precisa mais, o véu é tirado, porque agora a glória do seu rosto brilhando não vai desvanecer, não vai desaparecer, porque não é o seu brilho, mas é o brilho de Jesus através de você, sabe? E aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. E se você puder ficar de pé, que eu quero encerrar dizendo aqui 2 Coríntios 3,18, o último texto que nós lemos aqui. Fique de pé. Não é próprio de nós andarmos uma vida dissoluta, não. Nós vivemos uma vida santa, mas não porque na carne nós conseguimos isso, mas porque no Espírito nós nos movemos assim. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabe, a liberdade não é para fazermos o que queremos, mas a liberdade é para fazer o que devemos. Um escravo não tem liberdade. Ele faz o que quer, o escravo? Mesmo se ele quiser, se ele faz o que quer? Não, porque ele é escravo. Você não é mais escravo. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Então hoje, mesmo podendo, você não faz, porque você é livre para escolher fazer o que você deve fazer. Se antes você era injusto, você vivia na prática da injustiça. Se antes você era impuro, você vivia na prática da impureza. Se antes você era pecador, você vivia na prática do pecado. Mas agora você é uma nova criatura. Jesus te justificou, te perdoou, e você vive agora na prática da santidade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então você pode ter ousadia e tirar o véu. Tira o véu. Sabe, o povo de Israel ainda usava o véu para citar Moisés, mas hoje eu e você não citamos mais Moisés, citamos Cristo. Nós citamos o autor da nova aliança, e todos nós, diz o verso 18, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então hoje você agora pode tirar o véu. Pela fé você vai tirar o véu da religiosidade, o véu que te separava, o véu que talvez te envergonhava. Agora você pode ter o seu rosto descoberto, porque a glória do Senhor brilha sobre ti. Você pode contemplar a glória de Deus. Contemple como um espelho,
contemplando a palavra de Deus que diz o que você é, o que você tem e o que você pode, e seja transformado à imagem do Filho primogênito de Deus, que esse é o propósito eterno de Deus. Você hoje pode ser transformado de glória em glória, e essa glória que está chegando à sua vida hoje, ela vai ser renovada amanhã, ela vai ser renovada depois de amanhã, ela vai ser renovada semana que vem, porque você vai viver de glória em glória, vai ser transformado de glória em glória. Seu rosto está descoberto, você olha no espelho da palavra de Deus e sabe quem você é, sabe o que você tem, sabe o que você pode em Cristo Jesus. A imagem dele você vai caminhar, e as pessoas vão ver a fragrância do conhecimento de Deus por toda parte, em Cristo Jesus o nosso Senhor. Feche os seus olhos, comece a clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a clamar, comece a falar com o Senhor, comece a dizer: Pai, eu desejo ter essa experiência, essa transformação no meu coração, na minha vida. Eu lanço fora este véu, que o meu rosto brilhe, não com o brilho do Sinai, mas da ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Oh Deus! E você está de pé hoje porque você está debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. O sangue dele te cobriu. Hoje você tem uma marca no seu coração. A marca está no seu coração de carne. A lei é santa, boa e justa. Mas como nós que éramos carnais não poderíamos cumprir, Jesus cumpre, e agora ele marca o nosso coração com a lei de Deus, ou seja, com aquilo que é santo. A metamorfose, transformação aqui no original, foi transliterado como metamorfose, é uma mudança de dentro para fora. A lei trazia aspectos exteriores, mas a graça traz aspectos interiores, e é isso que Deus está fazendo na sua vida hoje, transformando de dentro para fora, mudando a sua vida, a sua história. Se você deseja hoje sair desse lugar de medo, de culpa, de condenação, de tentativas inúmeras, decepcionantes, exaustivas, eu quero te falar que tem um lugar para você, debaixo da graça do favor de Deus, debaixo de uma nova aliança no sangue de Jesus. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora, colocasse a mão no seu coração, com os olhos fechados, com a mão no seu coração. Eu queria que você repetisse após mim, dizendo: Senhor Jesus. Todos digam: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia eu estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito
sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a família de Deus, para a casa do Pai. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite: você fez esta oração que nós fizemos todos juntos, e seu coração ardeu, e você se identificou com esta oração? Então levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada ali atrás. Você que fez esta oração e se identificou com ela, você pode levantar agora dizendo: sou eu, é a minha história. Eu não posso mais permanecer nesse lugar de condenação, de acusação. Eu quero voltar para o Pai, eu quero voltar para a igreja, quero voltar para Cristo. Ou quem sabe você está fazendo o convite pela primeira vez. Então eu quero te desafiar nesta noite, você que levantou a sua mão. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Quero orar com você, estou aqui, eu quero orar com você e por você. Você que levantou a sua mão, venha, saia do seu lugar. Isso. Já tem algumas pessoas vindo. Você que está ao lado de alguém que levantou a sua mão, fala: olha, somos família, eu vou lá com você. Venha, venha rapidamente. Eu vi algumas mãos ali atrás levantadas. Se você está ao lado dessa pessoa, você pode abraçá-la e vir aqui à frente. Amém, Jesus. E a igreja vai estar orando. Se de alguma forma você entende que o seu lugar não é aqui, então você precisa aí aonde você está orar, interceder. Então ore. Não fique assistindo. Culto não é um lugar de a gente ficar assistindo. Culto é lugar de nós estarmos ministrando. Se você faz parte da igreja, se o convite não diz respeito a você, então o convite é você orar e interceder. Levante as suas mãos, ore por essas vidas. Declare a vida de Deus nelas. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, essas vidas. Por elas foi pago um alto preço. E eu declaro que sobre elas não há mais condenação, porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, coloca, Deus, o anel no dedo dessas pessoas, as sandálias nos pés, as vestes novas. Traga, Deus, tudo novo, uma vida nova para a glória do Senhor. Que o Senhor possa marcar o coração, não com as pedras da lei, mas com as tábuas na carne do coração que está agora rendido a Cristo, a sua vontade e o seu amor, em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui à frente, há uma bênção que eu quero contar para vocês. Nós temos uma família, e a família de Deus, uma parte dela está aqui. E é bom nós termos a família, porque na caminhada, se um enfraquece um pouco, o outro pode ajudar a levantar. Eu vou contar até 3, e gostaria que vocês se voltassem para trás e recebessem o abraço da família de Deus. Amém? Vamos contar, família? 1, 2, 3. Sejam bem-vindas à família de Deus. Aplauda mesmo, igreja. Está havendo uma festa nos céus. Aqui não pode ser diferente. Aleluia. Hoje de manhã eu desafiei a igreja para praticar a palavra.
Isso é óbvio, né? Claro que todo pregador quer que essa palavra pregada, os oráculos, sejam práticos, seja a regra de fé e prática da nossa vida. Mas eu desafiei a sermos intencionais, a podermos contemplar na nossa própria vida, durante essa semana, os próximos dias. Você está aqui comigo ouvindo, nós estamos terminando. Na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu cotidiano, você aplicar a palavra de Deus, aplicar o que você recebeu de uma forma prática, sabe, verbalizar: eu estou debaixo de uma nova aliança, não há mais condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Não é a tábua da lei do Sinai que hoje traz medo, porque é o ministério da morte, mas é o amor e a graça de Cristo que está no meu coração, que me traz esperança de vida. E aí você vai vivendo agora experiências na sua vida prática, colocando em prática esses ensinamentos. Eu queria te desafiar a compartilhar, testemunhar na sua célula, testemunhar aqui na igreja. Ou se você talvez é tímido e não quer fazer, então testemunha com o seu pastor. Eu vou ficar muito feliz de saber que essa palavra te direcionou em algo da sua vida de forma prática durante esses dias. Amém? Amém, povo de Deus. Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, semana de bênção e vitória em Cristo Jesus.